Anualmente, os judeus celebram a Páscoa para recordar a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. A refeição pascal, o seder, é rica em simbolismo. O cordeiro pascal, hoje muitas vezes substituído por outros alimentos, o pão ázimo, matzá, as ervas amargas, maror, que lembram a amargura da escravidão, e o vinho, representando a alegria da liberdade. Séculos depois, em uma outra época e sob um outro império, a Páscoa ganharia um significado ainda mais profundo para os seguidores de Jesus de Nazaré. Jesus, um judeu que celebrava as festas de seu povo, estava em Jerusalém para a Páscoa com seus discípulos. Naquela última ceia, ele pegou o pão ázimo, deu graças, partiu-o e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, deu graças e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês." Para os cristãos, a Páscoa celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal protegeu os primogênitos no Egito, o sacrifício de Jesus na cruz é visto como o sacrifício final, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trazendo a libertação do pecado e da morte. Antes eram sacrificados cordeiros para limpar do pecado. Agora, Jesus se ofereceu como cordeiro em sacrifício para que esse fosse o último sacrifício em expiação dos pecados. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ressurreição de Jesus, ocorrida no terceiro dia após sua crucificação, é o ponto central da fé cristã. Ela representa a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que creem. A Páscoa cristã é, portanto, um tempo de profunda reflexão sobre o sacrifício de Jesus e a alegria da sua ressurreição, que inaugura uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Assim, a Páscoa é uma celebração de libertação e esperança. Para os judeus, relembra a saída da escravidão no Egito e a fidelidade de Deus à sua promessa. Para os cristãos, celebra a vitória de Jesus sobre a morte e a promessa de uma nova vida. Ambas as perspectivas se unem em um tema comum: a poderosa intervenção de Deus na história para trazer liberdade e redenção. Após a crucificação e morte de Jesus na sexta-feira, seu corpo foi colocado em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia. Uma grande pedra foi rolada para a entrada do sepulcro, e guardas romanos foram designados para vigiá-lo, a fim de evitar que seus seguidores roubassem o corpo e alegassem uma ressurreição, como Jesus havia profetizado. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, algumas mulheres que seguiam Jesus, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo para ungir o corpo com especiarias, um costume funerário da época. Ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. A princípio, ficaram perplexas e assustadas. Maria Madalena correu para avisar Pedro e João, dizendo: "Levaram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram." João capítulo 20 versículo 2. Pedro e João correram ao túmulo e confirmaram que estava vazio, encontrando apenas os lençóis de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus, cuidadosamente dobrados. Enquanto isso, Maria Madalena havia retornado ao túmulo e estava chorando. Inclinando-se para olhar dentro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Eles lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram." Ao se virar, viu um homem em pé e não o reconheceu, pensando ser o jardineiro. Ele lhe perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?" Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse: "Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo." Então, Jesus lhe disse: "Maria." Ela se voltou e exclamou em aramaico: "Rabone", que significa mestre. Jesus a instruiu a não o deter, pois ainda não havia ascendido ao Pai, mas a ir ter com seus irmãos e dizer-lhes:
Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. João capítulo 20 versículos de 11 a 18. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente entre os discípulos, embora muitos inicialmente duvidassem. Ao longo dos dias seguintes, Jesus apareceu a diversas pessoas e grupos em diferentes ocasiões, oferecendo provas tangíveis de que estava vivo. Ele comeu com eles, conversou, mostrou suas mãos e o lado onde fora perfurado. Um dos encontros mais marcantes foi com o apóstolo Tomé, que não estava presente na primeira aparição de Jesus aos 10 discípulos. Tomé disse que não acreditaria a menos que visse as marcas dos pregos em suas mãos e colocasse o dedo onde eles estiveram, e pusesse a mão no seu lado. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, e Tomé estava com eles. Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" João capítulo 20 versículos de 24 a 29. As aparições de Jesus ressuscitado fortaleceram a fé dos discípulos, transformando seu medo e desespero em alegria e convicção. Eles se tornaram testemunhas oculares da vitória de Jesus sobre a morte, um evento que eles entenderam como a confirmação de sua identidade como o Messias prometido e o Filho de Deus. A ressurreição não foi apenas um retorno à vida terrena como Lázaro havia experimentado. Foi uma transformação, um ingresso em uma nova forma de existência, glorificada e incorruptível. Jesus ressuscitado não estava mais sujeito às limitações do espaço e do tempo da mesma maneira. A importância da ressurreição para a fé cristã é imensa. Validação da divindade de Jesus. A ressurreição é vista como a prova máxima de que Jesus é quem ele afirmava ser, o Filho de Deus. Cumprimento das profecias. As Escrituras do Antigo Testamento continham profecias que os cristãos interpretam como prenúncios da morte e ressurreição do Messias. Vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição demonstra o poder de Deus sobre a morte, o último inimigo da humanidade, e oferece a promessa de vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Fundamento da esperança cristã. A ressurreição é a base da esperança dos cristãos na sua própria ressurreição e na vida eterna com Deus. Início de uma nova criação. A ressurreição é vista como o princípio da restauração de todas as coisas, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Em resumo, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas o alicerce da fé cristã. Ela representa o triunfo do amor e da vida sobre o pecado e a morte, oferecendo uma mensagem de esperança e redenção para toda a humanidade. Porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para não perder a próxima história que já está sendo escrita.